E aí, gente, beleza? Vocês estão felizes? A gente está aqui para mais um tempo de qualidade. Hoje eu estou com o pastor Léo. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai conversar com ele, conhecer mais o coração dele, saber e aprender. Amém? Aí eu queria que o senhor começasse falando a sua história. Porque eu sei que você não é de Baipendi. Como que tudo isso aconteceu? Gente, paz. Como aconteceu de eu chegar em Baipendi? Há pouco tempo atrás nós estávamos em Belém do Pará, eu e minha família, retornamos a Minas Gerais e estava um tempo na nossa cidade querendo ir para Vitória, Espírito Santo. Tudo indicava que nós iríamos para Vitória, Espírito Santo. Só que no dia que eu estava prestes a ir para Vitória, poucos dias antes, eu liguei para o então pastor William, aqui da Igreja Metodista, e nós estávamos conversando. E nisso esse dia ele estava ajoelhado, orando ao Senhor, pedindo a Deus alguém para poder vir para uma obra determinada em Cruzília. E aí eu liguei para ele e esse dia ele estava falando: Senhor, eu preciso de alguém em Cruzília. E eu liguei para ele e ele falou assim: rapaz, mas o que você está arrumando? Eu falei assim: eu estou prestes a ir para Vitória, porque eu estou vendo aqui, não vou ficar mais aqui na cidade e tudo mais. E ele falou comigo assim: rapaz, você é a resposta da minha oração. Então eu estou precisando de alguém aqui que me ajude. Ele falou assim: vem uns dias para cá, para Baipendi, você vai conhecer a obra lá e tudo mais. E aí nós vamos ver se você acha legal. Eu falei para ele: eu vou sim, pastor. Aí logo que ele falou, na semana seguinte eu já estava em Baipendi. Primeira vez que eu cheguei aqui, eu fiz um lanche aí, que eu comi um lanche bem grande, o X esganado, comi tudo. Me apaixonei pela cidade mais ainda. E aí, logo quando viemos, fomos a Cruzília, e aí, nesse dia mesmo, já alinhamos tudo, e falei: pastor, nós estamos aí, vamos ajudar. E viemos para Cruzília, e aí, devido a essa pandemia, a igreja de Cruzília não estava conseguindo mais sustentar devido aos problemas que haviam passado na igreja, estavam acontecendo, e aí eu tive que vir para Baipendi. Aí ficou a opção de eu vir para Baipendi ou voltar para minha cidade. O conselho da igreja aqui de Baipendi decidiu por bem que eu ficasse em Baipendi. E aí eu vim para Baipendi ficar junto com o pastor, que hoje eu sou o segundo pastor da igreja metodista brasileira de Baipendi. Uau, legal. E como que começou essa história? O senhor já era cristão ou você passou por um processo de conversão? O que acontece? Na minha casa, a nossa família toda é envolvida no candomblé. Toda praticamente. Graças ao bom Deus. Toda. E a porta do evangelho se abriu na nossa casa quando a minha avó, depois de mais de 60 anos servindo no candomblé, se converteu, e aí abriu-se essa porta para a nossa família, porque a vovó foi a primeira a se converter. E aí, depois de tudo isso, a gente falou assim: poxa, mas o que aconteceu para ela se converter depois de 60 anos servindo aos espíritos, que ela, mais o meu avô, era a nossa referência. Então aí, depois que ela se converteu, eu cheguei a ir para um culto. No dia que eu fui, no primeiro culto que eu fui na Igreja Batista, eu me lembro que eu tinha brigado o dia inteiro na minha rua, e eu estava na escada da minha casa amolando uma faca desse tamanho, assim, mais ou menos, porque eu queria matar o rapaz que brigou comigo na minha rua. E aí eu era um camarada muito problemático, porque eu gostava de brigar, eu achava que brigar era a solução para tudo. E aí esse dia eu estava molando essa faca e passou um amigo e disse assim para mim: vamos para a igreja hoje? E eu disse para ele assim: olha, rapaz, o último lugar que eu quero ir é na igreja, porque eu estou molando a faca aqui, se o Paulo Henrique vier aqui na porta de casa hoje, eu mato ele. E aí do nada minha mãe arrumou uma roupa, colocou em cima da cama, sem saber de nada, e aí ela dizendo para mim assim: larga essa faca, rapaz, larga isso, não faz isso. E aí esse dia eu falei assim: mas para onde que eu vou? Não tem nada para me fazer, se eu vou brigar, eu quero brigar. E aí de novo esse amigo meu passa na porta da minha casa de novo: vamos para a igreja, rapaz, vamos lá na igreja hoje é culto de jovens. Eu falei para ele: não quero ir em igreja nenhuma não, Douglas, não quero ir não, eu estou totalmente transtornado, hoje eu vou fazer um negócio nessa rua aqui, o pessoal da rua vai me conhecer. E aí esse dia, do nada, eu falei: eu vou na igreja então. Esse dia eu fui na igreja, a partir desse dia que eu fui na igreja, eu nunca mais saí dela. Eu fui para a Igreja Batista, lá eu cheguei,
Eu tive um pastor que quando eu cheguei, primeira vez que eu cheguei na igreja, ele já me abraçou e falou comigo assim, o seu lugar é aqui. E eu falei, que coisa doida, esse pastor não conhece esse pastor, nunca vi esse camarada. Esse camarada me abraçando e falando que o meu lugar é aqui. E eu conheci uma pessoa na nossa igreja esse dia que mudou praticamente, assim, Deus me apresentou essa pessoa que era a nossa conselheira de jovens, que esse dia ela me abraçou como um dos seus filhos. E ela disse assim, hoje você não é mais, a primeira vez que eu tinha ido na igreja, você não é um visitante mais, você já é nosso. E eu tô te adotando como meu filho, agora você é meu filho, tudo que você passar, você conversa comigo, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te aconselhar. E aquilo me chocou, porque era uma realidade que eu não tinha. A minha família não era muito de ter esses momentos de abraço, de estar esse negócio assim, era tudo um criado para um lado, outro para o outro, então não tinha muito isso. E quando eu cheguei na igreja, eu vi essa outra realidade que eu podia ter, eu achei aquilo surreal. Poxa, eu chego num lugar que ninguém me conhece, mas quer me abraçar e diz que eu faço parte desse lugar. E eu sem saber de nada, eles nem me conhecem direito. E ali eu fui, ali eu fiquei na Igreja Batista por 2 a 3 anos, mais ou menos. E aí eu conheci a Igreja Metodista Wesleyana, que era próximo à minha casa. E eu cheguei na Igreja Metodista Wesleyana para poder salvar uma outra pessoa, porque nós tínhamos uma amiga que ela tentou suicídio por 3 vezes. E aí a última vez que ela tentou suicídio, ela tomou uma série de remédios e uma série de ervas, que ela desmaiou dentro de casa, e a mãe dela desmaiou de manhã e a mãe dela foi achar ela pela tarde, desmaiada dentro de casa. E por 3 vezes ela tentou isso. E aí nós tínhamos uns amigos e nós estudávamos no mesmo lugar na escola, e na escola era assim, tinha metodista, tinha batista e tinha os outros irmãos lá da metodista mesmo, tinha metodista wesleyano. E aí ela disse assim pra mim assim, Léo, eu vou na sua igreja, eu vou na igreja batista, mas eu queria que você fosse comigo na wesleyana. E eu virei pro meu pastor e disse pra ele assim, olha pastor, deixa eu falar pro senhor um negócio. Eu preciso de ajudar ela precisa conhecer Jesus e ela quer que eu vou com ela na metodista. E esse dia o pastor ficou muito bravo comigo, porque ele não queria que eu fosse. E eu disse para ele assim, pastor, o senhor pode me disciplinar, o senhor pode me tirar das minhas funções da igreja, o senhor pode me colocar eu de lado, não tem problema nenhum, mas eu vou com ela porque ela precisa conhecer a Cristo. Ela tentou se matar e eu preciso ajudar ela, eu sinto que eu posso ajudar. E esse dia eu conheci a Igreja Metodista Wesleyana, que nós somos da igreja. E quando eu botei o pé dentro da Igreja Metodista Wesleyana, eu escutei uma voz muito forte no meu coração. Você precisa estar aqui. Meu Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, mas... E aquele conflito, em todo aquele culto, eu fiquei no conflito com Deus. Deus, que loucura é essa? Eu faço parte da Igreja Batista, não tem nada a ver com a Igreja Metodista. Você é desse lugar. Eu falei, Senhor do céu, não, Deus, não pode... Eu tenho uma série de coisas na Igreja Batista, eu participo disso, eu participo daquilo, eu participo... Não, mas o seu lugar é aqui. Eu falei, meu Deus do céu, é aqui? Então é. Cheguei no meu pastor e disse para ele, pastor, o negócio é o seguinte, eu ouvi a voz de Deus entrando na Igreja Metodista e eu não posso mais ficar aqui porque Deus não quer eu aqui mais. E esse dia ele não entendeu isso. E aí, eu saindo da igreja dele, ele me amaldiçoou. Ele me amaldiçoou de tudo enquanto é forma e jeito. Meu Deus, cara. Dizendo pra mim que eu não iria... porque eu sempre gostei de música. Eu não iria tocar, eu não iria cantar, eu não iria fazer nada disso. E eu saí muito triste porque ele era alguém que eu me inspirava, falasse, poxa, eu quero ser igualzinho meu pastor. Meu pastor pra mim é uma bênção, meu pastor é um homem de Deus. E eu saí dali triste com ele, nada, não é que ele mudou de ser homem de Deus, ele só me entristeceu porque foram palavras muito pesadas. Sim. E esse dia eu encontrei com alguém na praça central da minha cidade e ele disse assim, Léo, não se entristeça por causa disso, porque Deus ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Uau. E aí eu saí com essa palavra da praça, eu já mudei meu semblante, já fui e comecei a ir na igreja metodista wesleyana e fazem 17 anos que eu sou da Igreja Metodista Wesleyana. Uau. Muito legal, muito legal. O senhor é natural da onde? Eu sou natural de Leopoldina. Você já teve em quais lugares? Porque
quanto do ministério, né? Eu estava em Leopoldina em 2010 para 2011, ou 2011, deixa eu lembrar do meu casamento. Dia 8 de janeiro de 2011, eu me casei, aí eu saí de Leopoldina e fui para Astolfo Dutra, que é em torno de mais ou menos uma meia hora de carro, não, em torno de uns 30 e poucos quilômetros da minha cidade para a cidade da minha esposa, que eu fui morar na cidade dela. E aí passamos um tempo na cidade dela. Depois da cidade dela, nós fomos para uma cidade mais acima um pouco, chamada Piraúba. Foi a primeira igreja que nós fomos assumir. Foi a primeira igreja que nós fomos liderar, novinhos, casados de pouco, tinham 2 ou 3 anos que nós tínhamos casado. Casado de pouco, nós fomos liderar essa igreja. E lá começamos, e depois de 9 meses, quase 10 meses nessa igreja, aí mudamos para Belém do Pará. Aí foi uma mudança, porque tipo assim, eu conto isso para as pessoas ficam assim. E aí Deus falou no nosso coração assim, porque Deus começou a se comunicar com pessoas que não eram do nosso convívio e nem conhecia Cristo. A dona do prédio onde a gente morava, ela desceu toda desesperada e falou assim: eu tive um sonho essa noite, sem a gente saber de nada que ia para Belém do Pará. Eu tive um sonho essa noite, vocês estavam do lado de fora do prédio, cheio de mala. Aí ela perguntou assim: vocês estão indo embora? E eu falei para a dona Terezinha: a gente não sabe não, não estou indo embora para lugar nenhum não. E isso, aí passou um tempo, depois do almoço eu recebi uma ligação dizendo assim para mim: olha, Flauzino, você foi nomeado agora para Belém do Pará, então você vai para Belém do Pará. Aí eu disse assim: Deus, aí eu olhei para dentro da minha casa, tudo novo, que a gente havia comprado, tudo novo. Falei: Senhor, uma geladeira que nós oramos, a patroa da minha esposa deu ela, essa mulher não é de nada, dá nada para ninguém, Senhor, mas o Senhor tocou no coração dela. Deus, acabei de comprar o meu sofá, Senhor, a gente montou a nossa sala, o nosso quarto está montadinho do jeito que nós queríamos, nós montamos o quarto da nossa filha, tudo legalzinho, Senhor. Eu vou ter que vender tudo isso mesmo, Deus, eu vou ter que... Aí Deus falou: vai. Eu falei: meu Deus do céu, então, Senhor, eu quero desfazer isso logo, tem que aparecer alguém. E foi rapidinho. Só que eu não falei com Deus também que essa pessoa tinha que me pagar. Porque até hoje ela não me pagou. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Faltou essa parte. Faltou essa parte dele. E nós fomos para Belém do Pará, cara. E tipo, chegamos em Belém do Pará e vimos Deus agindo assim, Leandro, de uma forma muito louca e muito especial. Porque eu achava a maior loucura quando um pregador dizia assim, ó: Deus falou comigo, pra mim no banco, que tinha dinheiro lá. Eu falava assim: rapaz, esse cara tá mentindo de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as circunstâncias. Deus nunca vai fazer essas coisas. E nós passamos por algum momento difícil em Belém do Pará. Só que um dia que a minha esposa virou pra mim e falou assim: Léo, nós precisamos de comprar algumas coisas pra casa. O Nescau da Ana Beatriz acabou, o leite dela também acabou, não tem como eu fazer, eu já fiz de todas as formas. E eu virei pra ela esse dia e falei com ela: minha filha, você sabe orar? Sei. Então vai orar. É a única alternativa que nós temos hoje para entender o que Deus está fazendo conosco. Vamos orar. E aí ela foi orar no quarto e eu fui para o altar da igreja, porque nós saímos da nossa casa e entramos direto para a igreja. Eu me joguei no altar, coloquei meu rosto no altar mesmo e falei: Senhor do céu, nunca vivi isso, eu nunca passei por isso, Senhor, mas o Senhor trouxe a gente para cá para justamente a gente experimentar isso. Então, Deus, nós estamos à disposição do Senhor, o Senhor faz aquilo que o Senhor quer. E aí tinha um ponto de táxi na porta da igreja assim, aí os irmãos do ponto de táxi me chamou. E aí eu saí para conversar com eles e de repente eu fiquei sozinho no ponto de táxi. E aí eu ouvi aquela voz dizendo assim, e do outro lado da minha casa tinha a agência da Caixa. Aí eu ouvi a voz dizendo assim no meu coração: pega o seu cartão e vai na Caixa. E eu falei assim: rapaz, que coisa doida, cara. Tem uma voz soprando dentro do meu ouvido dizendo para mim na Caixa. Aí eu virei, aí comecei a conversar sozinho. O que eu vou fazer na Caixa? Eu sei quanto que tem lá, tem 68 centavos. Não dá para me fazer nada com 68 centavos. Aí de novo, pega o seu cartão e vai na Caixa.
Eu não vou, porque tem 68 centavos lá. Pega o seu cartão e vai. Eu falei, meu Deus, uma loucura que eu vou fazer na minha vida agora. Entrei dentro da minha casa, sem no nada, minha esposa, onde você vai? Eu vou ali na caixa fazer o quê? Eu também não sei não, mas eu tô ouvindo uma voz dizendo pra mim lá. Peguei o cartão, fui atravessar, parei na porta da caixa, falei assim, não vou entrar, cara, que doideira. Aí de novo, pega e vai. Cheguei, meti o cartão lá, tinha R$ 1.068,68. Eu falei, Senhor, eu não vou procurar saber nem de onde que veio esse dinheiro. Eu só sei que só vai ficar 68 centavos. Aquele dia, comprei tudo para dentro da minha casa e tudo mais. Uau. E passamos esse tempo em Belém do Pará. Esse tempo de nós aprendemos o que é o cuidado de Deus para com o ser humano. E aí um dia uma irmã parou na porta da minha casa e ela abriu o carro dela e disse assim, pastor, desce essas bolsas comigo. E eu disse para ela assim, minha irmã, você vai deixar guardado aqui em casa, depois você passa aqui e pega. Ela falou assim, não pastor, eu estava dentro do mercado agora e Deus falou assim comigo assim, meu filho, minha filha, você vai encher esse carrinho. Eu quero que você compre aquela carne, eu quero que você compre esse leite, eu quero que você compre esse, eu quero que você compre esse, eu quero que você compre esse. E ela falando comigo assim, eu estava dentro do mercado falando com Deus assim, Deus, por que o Senhor está mandando eu encher esse carrinho? Por que o Senhor está mandando eu comprar tudo isso? Aí passou, Deus falou comigo no meu coração assim, vira agora, essa compra não é sua, essa compra é do meu céu, você vai deixar tudo na casa dele. Eu não tinha nem aonde colocar as coisas, porque ela comprou tanta coisa que eu nem sabia o que era. Então a gente foi aprender em Belém do Pará o que é cuidado de Deus. Coisa mais louca ainda é quando a minha esposa vira para mim e fala assim, Léo, nós temos que comprar roupa, filho. Eu não tenho mais como comprar roupa, não tenho mais como usar essas que eu tenho. Aí eu fui, tudo nosso era orar. Deus, vamos orar. Aí uma irmã, depois que eu saí do lugar da oração, em questão de 5 minutos, uma irmã me liga e fala assim, pastor, eu estou dentro da minha loja e Deus mandou eu tirar um monte de roupa aqui e mandou eu ligar para o senhor e falar para sua esposa que eu estou levando aí as roupas todas é dela, porque eu estava pensando em tirar da minha loja e dar para minha mãe, mas Deus falou comigo que essas roupas não são para minha mãe nem para minha irmã, é para sua esposa. Eu falei com ela assim, minha irmã, Deus respondeu agora a minha oração, porque agora eu estava de joelho clamando ao Senhor e pedindo a Deus. E aí a gente vive algumas situações assim do cuidado de Deus. Aí retornando de Belém do Pará, eu recebo uma ligação dizendo que eu ia para o Tocantins. Aí eu falei que eu não ia, porque eu precisava voltar para Minas, porque minha mãe precisava de mim, minha mãe estava muito doente. Minha irmã me ligou pedindo para me ajudar, e eu falei, Senhor do céu, o Senhor me perdoa, mas eu não posso ir para Belém, eu não posso ir para o Tocantins, eu tenho que voltar para minha casa, porque minha mãe está precisando de mim. E eu voltei para minha cidade, fui cuidar da minha mãe, e nesse cuidado todo que nós tivemos com a minha mãe, e Deus nos proporcionou ganhar minha mãe para Jesus. Uau. Ela levantou suas mãos e depois eu fui entender por que não ir para Tocantins e voltar para minha cidade, porque eu precisava ganhar minha mãe, ganhar minha sobrinha, ganhar minha irmã, que hoje estão todos servindo a Jesus. Então eu precisava retornar à minha cidade. Depois que eu retornei à minha cidade, achando que eu ia para Vitória, vim para Baipendi. Entendi, nossa. E assim, o que o senhor, nessa experiência já teve, você acha que é mais legal de cada época estar num lugar, e qual que é a maior dificuldade? Rapaz, como a gente estava conversando antes, a gente coloca o nosso coração à disposição de Deus para que Deus ele mova e ele faça. E a gente entendeu uma coisa, se Deus quer a gente aqui 2 anos, nós vamos ficar 2 anos e depois sair sem questionar a Deus, porque nós ficamos só 2 anos e depois fomos para outro lugar. Então o nosso coração, ele se dispôs e se Deus quiser lá 10 anos dentro do Baipendi, nós vamos ficar 10 anos fazendo a vontade de Deus e amém. Mas se Deus quiser 2 anos aqui, 2 anos em outro lugar e 2 anos em outro lugar, amém também. Porque nós entendemos uma coisa, é Deus quem faz, cara. Eu podia muito bem hoje estar dentro da minha cidade, no conforto da minha casa. Eu construí a minha casa e não morei nela. Meu sonho de fazer a minha casa, eu fiz a minha casa. Eu só não tive o prazer de morar dentro dela.
Entendeu? Então assim, eu fiquei tanto tempo para fazer a minha casa. Depois que eu fiz, eu não morei, eu não tive oportunidade, mas eu não morei dentro da minha casa, mas está servindo a minha irmã para morar dentro dela, que não estava tendo condições de pagar o aluguel. Então assim, hoje nós estamos aqui, amém, nós vamos viver estando aqui, fazer a vontade de Deus. E viver essa vontade de Deus nesse tempo. Agora, se Deus daqui a 2 anos quiser nos movimentar e mandar-nos para o outro lado, embora nós sabemos que vamos enfrentar todas as dificuldades que temos e vamos enfrentar, mas nós estamos entendendo assim, Deus é que nos mandou. E ponto, Leandro. Porque nós passamos um tempo de frustração esperando no homem. A gente esperou em alguém que era falho, igual a nós. Então assim, quando a gente esperou no homem, a gente sempre se frustrou. Mas quando a gente esperou em Deus, Deus sempre supriu. Deus sempre se mostrou presente em todas as áreas possíveis que a gente estava mostrando para Deus. Nós precisamos aqui, Deus mostrava o seu cuidado para conosco. Então nós vivemos esse tempo hoje aqui, e amanhã, se Deus quiser movimentar para o outro lado, vamos movimentar, sabendo das dificuldades, sim, mas vencendo as dificuldades no poder de Deus e na presença de Jesus. Que legal. Acho que é isso, né? Dependência total de Deus e se mover de acordo com a nuvem. E como que você chegou ao pastorado, né? Como que você entendeu que esse era o ministério para o senhor e como que foi assim para chegar? Quando eu cheguei na igreja metodista, eu conheci um pastor chamado Júlio Gonçalves. E esse camarada, ele me fez abrir os olhos para algo que eu não enxergava em mim. E ele, toda vez que ele me encontrava, ele dizia assim: olha rapaz, eu vejo um chamado em ti. E eu disse: pastor, o senhor está ficando doido. O senhor está falando com a pessoa mais doida dessa igreja. Tanto que o dia que o senhor chegou, eu nem cumprimentei você, porque eu achei que estava errada a mudança de pastor. O senhor entrou por uma porta, saiu por outra. O senhor está falando que eu vou ser igualzinho o senhor está ficando doido, eu não quero isso não. Isso não é para mim não, pastor. Não sei, o senhor está vendo coisas que eu não estou vendo ainda, mas amém, o senhor está falando, vamos acreditar nesse negócio. E aí Deus foi trabalhando o nosso coração, questão de pessoas chegarem até nós e nós, de uma certa forma, serem os seus líderes e os seus pastores. Porque essa menina mesmo que se converteu através da nossa vida, nós ganhamos ela e ela tinha uma ligação muito grande conosco e às vezes nem chegava no pastor. E eu era o pastor dela, eu era o líder dela, eu direcionava ela. Ela chegou, depois uma outra colega dela também se chegou, então eu fui sendo líder dessas pessoas e comecei a pegar gosto. Sim. Pelo cuidado, pelo servir ao Senhor, pelo direcionamento de pessoas. E aí eu comecei a olhar para minha casa e falar: minha casa precisa de um referencial, de alguém que se levante e alguém que mostra para ele que tudo isso é diferente. E eu falei assim: eu preciso de ser o pastor antes da minha casa, eu preciso entender isso dentro do meu lar, eu preciso entender isso dentro da minha família. E eu comecei a direcionar a minha família. Eu falei assim: eu preciso ser pastor primeiro, eu preciso entender isso. Deus está falando isso, eu preciso entender isso. E aí comecei a entender isso, comecei a despertar a minha ideia: não, eu vou fazer um seminário, eu vou ir para um seminário, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. E Deus foi despertando esse negócio dentro de nós, esse chamado. E aí isso ficou mais forte ainda quando eu fui para a cidade da minha esposa. Porque quando eu fui para a cidade da minha esposa, nós cuidávamos de uma juventude de 350 pessoas. É a igreja. Porque a igreja tinha 7 congregações. Então assim, nós éramos líderes de todos esses jovens. E por incrível que pareça, eu comecei a entrar em problemas que eu falava: Senhor, que negócio é esse? Eu comecei a entrar, tinha jovens que me procuravam um dia, desceu na minha casa, jovem correndo, dizendo assim: você precisa ir lá em casa, resolver esse problema lá em casa, porque meu pai está brigando com a minha mãe, eles estão a ponto de pegar um no outro, estão falando de separar, eu não quero a minha família separada. Eu falei: calma, vamos ligar pro pastor. Não, nós queremos você, vai lá, você e tudo mais. Eu falei: meu Deus do céu, que loucura é essa? Como é que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu vou fazer com esse povo? E aí esse dia eu fui lá aconselhar o casal que só de casado já tinha mais de 25 anos e eu com 1 ano de casado. Eu fui lá: não, Léo, você precisa ir lá e tudo mais. E aí eu comecei a analisar os meus pastores e falar assim: não,
eu quero ser igualzinho a esses camaradas. Esses camaradas despertou algo em mim que eu não olhava com isso, mas agora eles são exemplo para mim. Então eu quero fazer o que esses camaradas fazem. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero servir as pessoas, eu quero conduzir pessoas a Cristo, eu quero cuidar delas, eu quero levar cura para elas. Esse casal que eu fui esse dia na casa deles, eu cheguei no portão da casa deles e eu falei: Deus, o Senhor precisa ser meu auxílio aqui agora, porque eu não sei nem o que eu vou falar. E estão juntos até hoje. Fomos conversar, fomos sentar, fomos ali bater papo, alinhei o casal e eu falando com coisa que eu tinha tanta autoridade. Com coisa que eu fosse. Eu sentei na sala deles esse dia com coisa que eu fosse. O pastor deles mesmo direcionando: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse, Senhor? E aí eu fui entendendo: não, Deus está nos chamando para algo ainda mais profundo. Então, se Deus está nos chamando, eu vou conhecer esse negócio. E as pessoas pensam assim, eu fico olhando algumas pessoas dizerem assim: ser pastor hoje é fácil. Para alguns é fácil. Para mim não foi fácil. E eu entendo que não foi fácil porque eu vivi vários momentos antes de receber uma consagração ao pastorado. Eu recebi uma consagração ao pastor, foi ano passado, que veio a unção sobre mim, que me abençoaram, foi ano passado. Mas eu já venho há vários anos fazendo tudo isso. Eu só não tinha uma mão sobre a minha cabeça para poder dizer assim: agora você é. Mas eu já vinha fazendo tudo isso, porque quando eu fui para Piraúba eu não era pastor consagrado, eu era alguém exercendo tudo isso. Quando eu fui para Belém do Pará, eu não era um pastor consagrado, mas era alguém que entendeu o chamado pastoral e fui para Belém do Pará. Quando eu voltei para Leopoldina para liderar um grupo, eu voltei entendendo assim: eu não sou um pastor ainda, mas eu sou alguém chamado para isso. Então, antes que viesse a unção, as mãos dos homens me abençoando, eu já tinha Deus me direcionando para isso e eu já estava fazendo. Então eu vejo alguém hoje precisando assim: não, eu preciso que alguém ponha a mão sobre mim e diga que eu sou. Não, eu preciso que Deus me direcione para falar comigo, para me mostrar aquilo que eu tenho que fazer e ponto final. Então a direção dos homens hoje, a mão na minha cabeça veio agora, mas eu já estava fazendo tudo o que eu podia fazer, porque eu havia um chamado de Deus sobre mim, havia um chamado de Deus sobre a minha vida e eu aceitei tudo isso. Eu costumo dizer que esse ato da ordenação, né, da consagração, ele é uma confirmação daquilo que você já é. Já é. Você já está exercendo, você já faz com leveza. A gente só tá, a gente reconhece que você é. Verdade. Então não tem que esperar uma confirmação, porque a confirmação só vem com os frutos, né? E essa confirmação, Leandro, há 2 anos atrás eu sofri muito porque ela não veio. Porque eu achava que ela... Leonardo Flauzino, achava que ela tinha que vir naquele momento. E eu fiquei muito ferido há 2 anos atrás porque ela não veio. Porque eu olhava e dizia assim: eu entendo que essa é a hora, esse é o momento e ela tem que vir agora. Só que eu falei assim: Deus, é agora que vai acontecer e ponto. Que foi no mesmo tempo que o pastor William também recebeu essa consagração. E eu falei assim: é esse tempo, Senhor, não, está tudo junto, nós fizemos seminário juntos e tudo mais. Então é esse tempo que vai acontecer isso. Eu achava que era naquele tempo e não foi. Todos eles, ele teve mais alguns amigos nossos que foram todos consagrados, eu não fui. Aquilo foi muito doloroso para mim, porque a minha convicção era que aquele tempo era a hora. E eu falei assim: Deus, não é possível, os homens vão tentar parar aquilo que o Senhor quer fazer. E eu fiquei muito triste, eu fiquei angustiado, fiquei entristecido por um tempo. Eu falei com Deus assim: Deus, será que eu devo continuar aqui mesmo? Eu questionei essa permanência minha na Igreja Metodista Wesleyana, porque eu falei: Senhor, é desse jeito mesmo, é essa postura que eles vão ter comigo. E Deus foi me lapidando, Deus foi me lapidando, Deus foi falando comigo. O próprio pastor William, um dia nós conversando, eu disse para ele: ó, é isso assim, cara, e tudo mais. E não, Léo, é isso, vamos continuar isso. Eu tive pastores comigo que disseram assim: não, Léo, continua, você tem certeza daquilo que Deus quer com você, daquilo que Deus está fazendo, então continua. A confirmação um dia ela vem, Léo, ela não veio ainda essa como é que tu falou?
confirmação? Essa consagração ainda não veio, mas você já vem fazendo tudo aquilo que nós fazemos consagrado. Eu disse, Léo, essa confirmação vai vir um dia, continua fazendo. Eu falei assim com ele, pastor, mas tá difícil de fazer. Eu tenho um pastor que ele é pastor da minha cidade hoje, da Wesleyana, pastor Alex, que esse camarada ele foi assim fundamental na minha vida nesse tempo, porque ele cuidou de mim mesmo. Todos os dias me ligava para saber como é que eu tava. Você tá bem, cara? Como é que você tá? E aí, você tá sentindo alguma coisa? Você tá triste por alguma coisa? Você ainda tá entristecido e tudo mais? E aí na igreja onde que ele é pastor, hoje que eu estava lá, ele me deu total liberdade. Disse, não, eu te dou total liberdade aqui na igreja, você tá junto comigo aqui, eu te dou total liberdade, você pode fazer. E ele cuidou de mim esse tempo. E esse cuidado me fez mais fortalecido para vencer essa tristeza que eu havia tido dessa não consagração. E aí nesse tempo agora, que eu fui consagrado, o pastor perguntou para mim assim, Léo, qual foi a sua experiência devido a essa consagração? E eu disse para ele assim, pastor, para mim foi normal. Por que normal? Porque eu já estava fazendo. Eu achei que para mim seria mais surreal. Sim. Mas, pastor, o que não foi normal, pastor? Porque eu já estava fazendo. Então aí, devido a essa consagração, eu entendi uma coisa, que a consagração só foi algo a mais que Deus queria acrescentar a mim, porque Ele já estava me dando coisas profundas, coisas mais elevadas que eu não havia entendido, que eu já estava degustando em Deus, e essa consagração seria só uma confirmação, mas que Deus já havia colocado algo dentro do meu coração e que isso estava forte em mim, e eu não tinha que me abalar por causa dessas coisas. Hoje eu tô curado diante disso e falo com você sem mágoa desse tempo que não houve a consagração, porque eu entendi que Deus precisava aprimorar em mim algumas áreas que eu ainda estava carente, que Deus aprimorou devido a isso não ter acontecido. Porque se naquele tempo acontecesse, ia ser o tempo que eu achava que era, mas não o tempo que Deus achava que devia fazer. Então aí esse tempo Deus fez agora, e eu me sinto curado, eu me sinto tão tranquilo de falar disso, porque antes eu falava disso, doía muito. E hoje eu falo disso numa total tranquilidade, porque eu liberei isso do meu coração, porque Deus me mostrou que isso devia acontecer, tinha que acontecer, ou um tempo ia acontecer, acontecia, mas tinha coisas muito mais profundas que já estavam acontecendo e eu não estava dando importância para elas. Muito bom, muito bom. Aí, aproveitando esse gancho, o senhor está falando muito sobre esse coração que você gosta de cuidar, que você foi cuidado, essa importância do pastor. Aí, como que você falaria sobre o discipulado, a importância que tem na vida do senhor? Rapaz, o discipulado foi de suma importância para que hoje eu estivesse firme. Esse acompanhamento, esse estar próximo. Na nossa igreja nós temos feito isso, esse acompanhamento de alguém que aceita ser discipulado, de alguém que aceita, não, hoje você está errado, não, você está acertando, vamos por esse caminho, vamos dessa forma. Então, hoje alguém que tem aceitado o discipulado na nossa denominação, ele tem sido discipulado para crescer. Eu digo, poucos dias atrás, eu estava conversando com um jovem do Ministério de Louvor. Eu disse para ele assim, eu quero que você fique bom, mas não é bom para a Igreja Metodista Wesleyana, eu quero que você seja o melhor dessa cidade. E para você ser o melhor dessa cidade, eu preciso te chamar agora e te falar onde você está errando, para você consertar. E agora eu quero saber se você está disposto a continuar andando comigo, ou você vai entender que eu estou querendo te pressionar e você vai se colocar num canto e se afastar de tudo isso. Agora quem decide é você. Se você decide caminhar comigo, nós vamos crescer juntos. E eu vou poder te mostrar aonde você está errando para você melhorar e ser o melhor dessa cidade. Agora quem decide isso é você. Então essa questão do discipulado, quando alguém me chamou e falou assim, não, vamos andar junto, e os meus discipuladores, alguém que olhava como exemplo, e a hora que eles me chamavam e falavam assim, não, Léo, é assim, eu fico, meu Deus, mas não é desse jeito. E até hoje isso acontece, porque o pastor William é meu discipulador. E tem dia que acontece esse mesmo cenário aqui. Se não acontece esse cenário é dentro do carro, se não acontece esse cenário é andando na rua, e a gente vai para esse momento de o discipulador falar assim, não, você precisa caminhar assim, você precisa caminhar assim. Porque se nós formos ver,
esses dias, há poucos dias atrás, nós estávamos fazendo leitura de um livro que ele fala do discipulado de Jesus. E nós vamos entender uma coisa e algo muito interessante que teve para mim, que as pessoas hoje, elas olham o Pedro e vão falar de Pedro assim, um camarada rude, um camarada ignorante, mas Jesus vai enxergar nele aquilo que ninguém estava enxergando naquele momento para dizer para ele: você vai ser pescador de homens. Jesus enxergou nele algo que alguém vai olhar e vai dizer assim: não, mas antes ele era rude, ele era isso. Mas Jesus vai enxergar nele um pescador de homens. Então eu olho para os meus discipuladores hoje e digo assim: eles enxergaram alguém que ninguém enxergou, porque alguém enxergava alguém brigão, alguém que era muito problemático, e o discipulador está enxergando um homem de Deus, alguém que possa crescer. Então até hoje eu tenho esses momentos, tem dia que nós tiramos momento assim, o pastor William dele chamar-nos a atenção mesmo. Isso para mim é tranquilo, de boa. Às vezes nós vamos não, pastor, não é muito desse jeito, mas se o senhor está dizendo que é assim, vamos lá. O que a gente fez hoje, Leandro, e a gente fala muito disso, é a gente casar uma visão de ele falar assim: não, vamos fazer assim, amém, pastor, nós vamos desse jeito, Deus está te dando essa visão, então vamos dessa forma. E eu aprendi na minha caminhada que quando nós olhamos para o nosso discipulador e entendemos que ele é o nosso discipulador, ele vai nos direcionar para coisas maiores e melhores que a gente pode obter diante das nossas vidas. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele sempre traz discípulos para um momento de profundidade, para algo maior e algo melhor. E se a gente entender que o nosso discipulador é alguém separado por Deus, é alguém direcionado por Deus para nos conduzir a algo mais profundo e algo melhor, a gente vai vivenciar isso na nossa vida. A gente vai vivenciar isso em nós. Eu tenho uma dessas meninas que nós ganhamos para Cristo na nossa cidade, e ela era muito difícil de relacionamento. E quando eu estava saindo da minha cidade, eu apontei o dedo para ela e disse para ela: olha, hoje eu estou saindo dessa cidade, mas Deus vai trabalhar você a questão de relacionamento, e Deus vai colocar você como líder de alguma coisa para você trabalhar no seu relacionamento, porque você é difícil de lidar. E ela falou assim: não é possível que Deus vai fazer isso, espere e aguarde. Eu estava num determinado lugar, ela me ligou e disse assim para mim: Léo, eu tenho alguém aqui no grupo que eu lidero. E ela é igualzinha eu. Eu tô lembrando dela aqui falando comigo. Eu tô lembrando do momento que eu falava com você. Eu falei assim: ô Mili, deixa eu falar um negócio com você. Deus está trabalhando em você, Mili. Eu te falei que Deus ia trabalhar em você. Aí hoje ela entendeu esse cuidado de Deus assim para com ela. E um dia ela ligou para mim e falou assim: Léo, eu tô ingressando hoje no Jocum. Eu falei assim: você tá ficando doida? Não, não é possível. Não, eu tô ingressando hoje no Jocum. Pra onde você tá indo, menino? Eu tô indo lá pro sertão. Tá indo pro sertão? Eu não sei como é que eu vou, não sei nem como é que eu chego lá. Mas eu tô indo porque eu tô me preparando aqui, já tô me preparando pra ir pra Jocum, porque eles já vão falando que vão pro sertão. Eu falei assim: milha do céu. Aí há poucos dias agora ela me ligou: Léo, eu tô me preparando. Tá me preparando pra quê, milha? Não, eu vou pra aldeia. Que aldeia, milha? Não, eu vou falar de Jesus pros indígenas. Eu falei assim: milho do céu. E ela já foi no Rio Grande do Sul, ela já foi pro sertão, ela já foi pra todo quanto é lado. Eu falei: Miri, glória a Deus. Você entendeu o que Deus tem para você. Você entendeu isso. Glória ao bom Deus. Então Deus vai fazendo isso assim com a gente, da gente hoje ser discipulado, mas ser um discipulador de alguém. Essa outra menina que tentou se matar 3 vezes, ela deu síndrome do pânico. Nós trabalhávamos num lugar que tinha mais de 800 pessoas. Um dia ela surtou no meio da empresa, saiu gritando, não queria ficar lá porque ela não conseguia ficar no meio de muita gente. Aí Deus curou ela, hoje ela é nutricionista, ela trabalha dentro de uma academia cuidando de pessoas. Então é coisa meio doida, sabe? Que Deus nos direciona assim. E esse cuidado, cara, hoje eu falo com umas pessoas na nossa igreja, e eu tenho alguns que me chamam de pai. E chamam de pai, tem uns que fazem questão de tomar a benção. E tem uns que ontem mesmo eu fui surpreendido com uma mensagem de alguém perguntando para mim se eu estava bem e pedindo para me abençoar para ele dormir bem. Aí eu falei assim: meu Deus do céu,
eu tenho filhos ainda mais que eu desconheço, que eu ainda não sei. E aí eu falei que ele dorme com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Ele, amém, vou dormir. E vai dormir. Então, assim, são coisas que Deus está fazendo nesse tempo. E eu escutei esses dias a voz de Deus muito clara no meu coração e eu fiz uma oração ao Senhor, porque eu me incomodei muito com essas coisas de suicídio na cidade. E eu falei com Deus outro dia e orei novamente em questão disso. Eu falei, Deus, o Senhor faça algo muito louco comigo, que alguém que esteja prestes a suicidar, Deus, que eu ouça essa voz gritando e que eu chegue a tempo dela não fazer mais isso. Que eu quero passar pelas ruas, Deus, e alguém gritando por socorro, eu possa ter uma sensibilidade no Senhor para ouvir isso, para poder cuidar de pessoas, Deus. Nós estamos, lá na igreja, o pastor às vezes fala, nós estamos querendo cuidar de gente, sabe? Nós estamos querendo cuidar de pessoas. Chega desse negócio de ficar nesse mimimi por muito tempo. A igreja ficou nesse mimimi de ter os grupinhos separados. Lá na igreja a gente fala que a gente tem panelinha. A gente tem panelinha. Mas a nossa panelinha sempre tá para poder entrar mais gente. Aí ela vai virando um caldeirão, ela vai virando um tacho, ela vai virando algo maior. Então, as pessoas que olham pra gente, tem um grupo de pessoas, é uma panelinha. É porque ela não sabe que ela tem total liberdade para entrar também e fazer parte da mesma panelinha. Então, na igreja, nós estamos vivendo assim, não, se você quiser chegar, beleza, a panelinha também é sua. Então, vem todo mundo para essa panelinha, aonde nós ligamos um pro outro para saber se todo mundo tá bem, para saber se está passando por algum problema, você está precisando de alguma ajuda, você está bem hoje? Beleza, você está bem? Então tá bom. Então nós estamos partindo pelo princípio do cuidado. É um guiando o outro, é um ajudando o outro, e assim nós vamos chegar em Cristo. Então, porque eu acredito muito, Leandro, nesse tempo, numa igreja de cuidado. Numa igreja que ela está aqui com você, não porque você é o Leandro tal, não. Ela está com você porque hoje ela vai cuidar de você e amanhã você vai cuidar de outro. Porque hoje ela está estendendo a mão para você e amanhã você vai estender a mão para o outro. É muito assim, porque para você estar aqui hoje, alguém se dedicou a cuidar de você. E aí agora você vai se dedicar a cuidar do outro. Eu acredito que isso é o poder de Deus hoje no meio de nós. Entender assim, não, eu cuido de você, porque amanhã você vai estar cuidando de outros. E assim sucessivamente. Então, eu acredito nisso. E hoje, a nossa igreja, hoje, em nome de Jesus, ela vai entender muito mais isso. Sabe? Não abraçar não é simplesmente pelo interesse daquilo que você tem, mas é porque eu quero cuidar de você. De quando eu estou lá na sua casa, nós estamos rindo, nós estamos compartilhando, é porque alguns momentos atrás nós estávamos também chorando juntos. Então é isso que eu quero viver no meu tempo. Chego nesse negócio de as pessoas procurarem uma outra para falar mal de fulano de tal, para falar mal de ciclano de tal. Eu nem vou nesses determinados momentos. Eu estou reunido para poder compartilhar momentos bons, talvez tristes também, chorar junto. Sim. E viver o que é verdadeiramente a igreja, porque ela chora junto, mas ela se alegra junto. Ela tem um tempo de plantar, mas ela também tem um tempo de colher juntos. Sim. Tem um tempo de chorar junto, mas tem um tempo de saudade e alegria juntos. Então a gente precisa viver isso. E trazendo essa parte do discipulado, o discipulado ele vai nos conduzir isso. Hoje nós temos na nossa igreja alguns grupos familiares que nós chamamos de GECEL, alguns falam que é célula, nós falamos de GECEL. E hoje nós partimos do princípio do cuidado, sabe? Alguém que estava lá na igreja, que foi despertado para ser líder de algum grupo, que ele não é pastor, ele não é presbítero, ele não é diácono, ele não é líder de departamento, ele vai ser o líder daquele grupo. E ele é o pastor lá, ele é o discipulador lá, ele entende que é o propósito de Deus lá, ele entende que é o propósito de Deus naquele momento, e ele vai fazendo aquilo com total liberdade para fazer. E aí nós estamos vendo pessoas sendo cuidadas, pessoas sendo amparadas, e não muitas vezes pelo pastor William ou pelo pastor Léo, mas pelo irmão tal. Sim. Pelo irmão tal, que exerceu o cuidado, que está exercendo o cuidado. Então nós estamos trazendo isso. E graças ao bom Deus, que alguns estão entendendo muito profundo isso, e estão embarcando nisso de cabeça mesmo, entendendo assim, não, Deus está chamando isso para esse tempo, para esse momento, então vamos fazer. Muito bom. Esse papo está muito bom, aqueceu muito meu coração. E aí, para a gente caminhar para o final, mudando de pato para ganso, eu sei que você é muito envolvido com o Ministério de Louvor. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, quem são suas maiores influências, como que despertou, porque só de falar já veio o vozeirão, né? Então,
Como que surgiu você começar e quem são suas maiores influências nesse ministério? Assim, Rapaz, a questão da música foi muito louco, porque eu falo uma coisa para as pessoas acham que isso é loucura de Leonardo Flauzi, mas não é. Eu sempre gostei de negócio de música, eu sempre gostei, ainda não conhecendo a Cristo, eu participava das maiores bagunças aí, você imaginar, carnaval eu saía num dia, só voltava 5 dias depois. Então eu sempre tive envolvido muito com esse negócio de música. E quando eu cheguei na igreja eu falei assim, poxa, o meu discipulador que me levou para a igreja, ele cantava. Então eu falei assim, rapaz, o pessoal canta aí. Não, eu vou cantar igual esse pessoal aí, rapaz. Pessoal, eu vou cantar, não, esse negócio eu vou cantar. Rapaz, eu cismei de cantar um dia na igreja. Eu lembro, rapaz, que o André foi tocar e, rapaz, foi ruim, cara. Mas foi ruim demais da conta, misericórdia. E aí, rapaz, meu pastor, ele era muito sincero, cara. Esse pastor da igreja batista, eu virei pra ele, aí, pastor, mandei bem, cara. Ele falou, não canta mais não, cara. Tá muito ruim. Mas só que eu tinha uma conselheira de jovens que era uma benção, cara. Nossa, a hora que eu desci do altar que eu cantei, ela me abraçou. Foi lindo, meu filho. Nossa, que Jesus continue abençoando você. Você cantou muito bem. E eu sabia que eu tinha ido mal, cara. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não, Senhor do céu. E eu falei assim, Deus do céu. Eu recebi, quando eu saí da igreja batista, como eu disse, eu recebi uma palavra muito forte, que era o pastor falando que eu não ia fazer nada disso. Ele sabia que eu gostava. E aí eu fui para Deus e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor faça. Não para me provar nada para ninguém, mas eu quero adorar o Senhor através da música. E aí eu passei a viver de propósito. Eu falei, Deus, enquanto o Senhor não me der, eu vou continuar insistindo. E aí eu fui numa palavra que diz que mulher insistiu muito com o juiz e ele julgou a causa dela. Eu falei, Deus, então o Senhor vai ter que julgar a minha. Porque eu estava no monte todos os dias. Eu falei, Deus, oração das irmãs eu estava. Falei, irmãs, eu não vou atrapalhar, não, eu vou ficar lá no último banco. Eu vou ficar lá atrás, mas eu preciso orar porque eu preciso que Deus faça algo. E aí eu fui orar, eu fui clamar a Deus, eu fui interceder a Deus e Deus começou a fazer. Aí você pergunta pra mim assim, quando você começou a cantar, você teve aula de alguma coisa? Não tive aula em lugar nenhum. Simplesmente Deus decidiu fazer. E aí eu comecei a cantar, e eu treinava na minha casa e comecei a me apresentar e comecei a entender o que era tom, o que não era tom, o que eu ia entrar, onde que eu não ia entrar, e comecei a fazer. E aí eu falei assim, Deus, agora é a parte mais louca que tem, Senhor. Eu também vou tocar. Mas eu sou ruim, Deus, o Senhor sabe que eu sou ruim. Mas eu vou tocar, Senhor. E eu falei assim, Deus, eu vou tocar essa bateria aí. E aí o moço da bateria sentava na igreja, sentava no banquinho assim, ó. Se a baqueta voasse, ela voava no meu rosto. Porque eu olhava até o pé dele no bumbo assim, eu olhava para ver o que ele tava fazendo. E aí um dia, ele falou assim, aí um dia o pastor virou para mim e falou assim, Léo, o baterista da igreja faltou e não vai vir no culto. Você consegue tocar? Eu falei, pastor do céu, o senhor não vai querer nenhuma virada, não vou fazer nenhuma virada. Os pratos desse de cima aqui, pra mim, nenhum deles existe. Só existe a caixa aqui. Eu consigo acompanhar o senhor. Eu acho que eu consigo. Nunca toquei não, pastor. Mas o senhor pode esperar que eu vou acompanhar o senhor. Fui, toquei aquele dia, não houve um barulho nem de um prato na igreja. Mas eu consegui acompanhá-lo. E a partir daquele dia virou um start. Eu falei assim, Deus, eu vou tocar esse negócio. Tava ele tocando, eu tava sentadinho do lado dele. Eu aprendi a tocar olhando alguém tocando. Não tive ninguém para sentar comigo e falar assim, Léo, é desse jeito que você vai pegar na baqueta. Hoje eu não toco. Escute uma coisa, irmãos. Eu não toco que é aquela coisa, não. Mas eu consigo acompanhar. E hoje eu faço barulho nos pratos, uma barulheira. Mas aí nós fomos indo. Então, eu falo uma coisa para as pessoas. Leandro, Deus me emprestou. Deus me emprestou o dom que eu tenho hoje. E se eu acordar num dia e não fazer mais tudo isso, eu vou entender. Acabou o tempo do empréstimo. Meu Deus. Deus tomou para ele e pronto, acabou. Porque eu entendo que o que eu faço hoje não são méritos meus, mas foi Deus que decidiu derramar em mim isso.
Então, hoje eu já participei, agora já fui para uma escola de música, hoje eu já aprimorei melhor, mas eu entendo uma coisa: se Deus de hoje para amanhã falar que não vou fazer mais, beleza, Deus, o Senhor vai me dar outro propósito e de outro jeito o Senhor vai estar fazendo e o Senhor vai me usar em outras áreas. Mas é desse jeito. E sobre as minhas influências, eu gosto muito do Anderson Freire. Para mim é o cara assim que traz para mim uma referência tanto de homem de Deus, como humildade, como um cara de caráter, porque é um cara que não fica se expondo muito aí, ele faz de tudo para não aparecer, mas quando aparece, mostra-se ser alguém que carrega consigo a presença de Deus. E o dia que eu tive a oportunidade de o conhecer, escute isso que eu vou cantar junto com ele ainda. O dia que eu tive a oportunidade de o conhecer, eu vi que era um camarada assim, totalmente humilde, porque ele foi se apresentar num dos nossos retiros que tínhamos lá, e o pessoal separou um lugar para ele jantar assim. Ele não se contentou em ficar no lugar onde ele estava jantando. Ele veio para o meio da gente para conversar, bater papo, tocou um pouco a gente lá. Nós estávamos tocando um pagodinho lá. Ele veio tocar um pouquinho com a gente, conversou com todo mundo, deu atenção para todo mundo. E ele sempre tá assim nos concílios que a gente vai, que ele tá. Ele sempre dinâmico, conversando com todo mundo. E é um camarada de Deus demais. É um camarada que tem uma inspiração de Deus assim, fora do sério. Aquele camarada fez um hino assim, dentro de meia hora, vendo o contexto que estava acontecendo. Ele fez um hino e Deus derramou a presença dele no meio do hino que ele fez na hora ali. E ele já tocando. Então é um camarada que pra mim mostra ser alguém que carrega a presença de Deus e que deixa isso tão transparente. Então a minha referência hoje é Anderson Freire, que eu gosto demais, que é um cara dinâmico pra mim, é um cara de Deus, tá? Muito legal. E pra gente fechar, eu queria que você deixasse uma palavra pra gente, algo que Deus está comunicando com o Senhor, pra esse tempo agora. Algo que Deus tem falado comigo, como eu já disse, irmãos, é o cuidado. Procure amar mais o seu irmão. Eu gosto muito de estar junto, sabe? Eu gosto muito de abraçar, gosto de fazer festa. Pra mim tudo é festa. Até no dia que eu tô triste é festa. Então, irmãos, queira estar mais junto, sabe? Para com esse negócio de ser individualista. Não, é só eu, só comigo. Não, irmãos, para com isso. Esteja mais junto com o seu irmão. Compartilha com ele ideias. Compartilha momentos. Nossa, nós gostamos muito lá na igreja de estar junto. Rapaz, se nós puder todo dia estar junto, um na casa do outro, a gente já está junto. Eu sei que nem todo mundo é assim não, mas que possa ser contagiado por esse sentimento, sabe? De assim, não, tem uns lá nas igrejas que antes eles gostavam de ficar separado, mas hoje eles já gostam de estar junto, porque eles viram que esse calor é bom, essa troca de afinidade é boa. Então isso, eu entendo assim, que esse é o verdadeiro evangelho. Quando eu consigo compartilhar com você aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo, e eu te trago para o meu convívio para você viver também. Então isso, eu entendo como Cristo ser isso, sabe? Eu compartilhar com você as minhas felicidades, as minhas tristezas, mas a gente orar junto, mas também a gente se alegrar junto. O dia que eu estou tomando só água, você está ali comigo, mas o dia que tem o salgadinho, o dia que tem as outras coisas, você também está comigo. Então nós estamos trazendo isso para esse tempo, irmãos. Viva em família. Sabe o que é a família? Não, chegou um amigo aí, ele também faz parte da família. Pô, chegou alguém tão distante, alguém que a gente não conhece, ele também faz parte da família. Poxa, é alguém tão diferente de nós. É alguém tão diferente, irmãos. Mas ele também faz parte da família. Sabe? Então é isso. Eu conheci um camarada que ele me quebrou assim, por completo. Não sei se vocês conhecem, mas é um lá de São Tomé, bicudo alguma coisa, da comunidade hippie. Esse camarada foi pregar na nossa igreja em Três Corações e eu estava lá. Quando esse camarada foi pregar, eu falei, que doideira, cara. O camarada vai falar
pura água aí. Esse camarada tão de Deus, eu falei com ele, eu tenho que ir lá onde você tá, cara. Eu quero estar mais junto contigo, cara. Mas é um cara diferente de mim, mas é um cara de Deus, cara. Eu falei assim, cara, esse cara transmite muito Deus, esse cara transmite uma presença que coisa de louco. Eu falei assim, eu quero estar junto desse cara, eu quero... Tá, aí depois eu fui ver o que o cara faz em São Tomé, o cara acolhe as pessoas que estão chegando em São Tomé, alguém que vai olhar para ele vai dizer assim, não, esse camarada não é de Deus, ele não pode ter Deus, ele acolhe esse pessoal, transmite a ele a Jesus, traz ele para o convívio da sua casa, para o convívio da sua família. Então isso é hoje o que nós temos que fazer, isso é hoje que nós temos que demonstrar uma sociedade tão separada, sabe? Que o filho está dentro do quarto trancafiado, a mãe está na cozinha, o pai está na sala, talvez trancafiado no meio do celular, está nas redes sociais, só redes sociais, não tem esse convívio familiar. Isso tem que começar a brotar no meio de nós, sabe? Eu estava outro dia almoçando na casa do pastor, ele há pouco tempo, eu estava almoçando e eu fui pegar meu celular e ele disse assim, aí a filha dele falou comigo assim, não, agora na mesa que nós estamos almoçando não existe celular. Aí eu falei assim, pera aí, deixa eu adaptar isso lá em casa também. Aí lá em casa agora não pode pegar no celular, porque o momento que nós estamos ali na refeição é o momento que nós estamos trocando algumas ideias, no partir do pão ali, no comer, nós estamos conversando, e aí uma hora, outra hora a gente compartilha daquilo que nós estamos comendo, daquilo que nós estamos fazendo. Então a gente precisa largar um pouco isso daqui, irmãos. A gente precisa largar um pouco e se conectar uns com os outros, para saber não o que tem no mundo cibernético, não o que tem na internet, mas o que tem dentro do coração um do outro, para a gente vivermos coisas melhores e maiores dentro da nossa casa. Então seja produtivo no meio da sua família, seja alguém que queira compartilhar coisas e estar sempre juntos. Muito bom, pastor, muito bom. O pessoal que vai assistir, eles vão pegar referências. Eu tô com o Giovanni aqui, parece, né, gente? É a mesma mensagem. Tamo junto, Giovanni. Mas então é isso. Espero que vocês tenham sido abençoados. Muito obrigado, viu, pastor? É nóis. Valeu. Tamo junto. Até a próxima, gente. Deus abençoe.